Olá, Teresópolis. Hoje eu vou começar o programa fazendo um comentário que essa semana passada teve um fato aí que me marcou bastante e eu quero tocar nesse assunto. Eu me formei em Direito com 36 anos, com 38 anos, desculpa, aqui pela FESO, tá certo? Tenho 45, sou formado há 6 anos, vai fazer 7 anos agora. E antes disso, para quem não sabe, eu fiquei, o início de profissão, minha primeira profissão, eu dava aula de taekwondo aqui em Teresópolis. E trabalhei em academias, Pierre de Coubertin, Performance, Corpaço, trabalhei na Casa Portugal. E nesse período em que eu dava aula, eu fiz grandes amigos. E um deles foi o Fernando Pelaz. O Fernando, meu amigo, desde que ele chegou do Uruguai, eu pedi que colocasse a imagem dele aí, o Fernando, esse aí. Um grande amigo, é uma pessoa que marcou bastante a minha vida, porque toda vez que a gente conversava, ele me dava conselhos. É uma pessoa porque eu nutria grande admiração. E o Fernando faleceu na sexta-feira passada, dia 12 de novembro, dentro da academia, em cima do ringue onde ele treinava. Ele sofreu um infarto fulminante e nos deixou. E a morte do Fernando me marcou bastante, muito mesmo. São duas pessoas que marcaram bastante. Meu saudoso amigo Almir Quintas, o Bandeira, com quem eu treinei, foi meu professor, depois meu sócio, e o Fernando Pelaz. Mas por que eu estou tocando nesse assunto aqui? Primeiro, para homenagear o Fernando de uma forma simples, mas para dar também um agradecimento a uma pessoa que me surpreendeu com sua atitude. Quer dizer, não me surpreendeu por ser ele, mas o nosso secretário de esporte, o Leandro Achar. Por que eu disse me surpreendeu? O Leandro, quando soube da notícia, quando recebeu a notícia do falecimento do Fernando, procurou a família do Fernando, a minha amiga Adriana, a quem eu deixo meus pêsames aqui, Adriana, Bruna e Lara, as duas filhas do Fernando. E o Leandro, pelo que eu soube, ele praticamente exigiu, ele não deixou escolha para a Adriana, ele fez questão que o corpo do Fernando fosse velado no Museu do Esporte aqui no ginásio municipal. Então, Leandro, primeiro, meus pêsames para a família do Fernando, um beijo no coração do Fernando, de onde quer que ele esteja, que é uma pessoa que eu aprendi a gostar muito, né? Mas eu quero também deixar aqui meus parabéns à atitude do Leandro Achar, porque só quem pratica esporte em Teresópolis, só quem viveu ou vive de artes marciais aqui em Teresópolis, sabe do total abandono que as autoridades públicas tinham com esses profissionais. Por que eu disse tinham? Porque eu tive acesso ao calendário que a Secretaria de Esportes está desenvolvendo de atividades esportivas e onde o Fernando, inclusive, era presidente da Associação de Artes Marciais aqui de Teresópolis. E o Fernando teve a feliz ideia de homenagear o Fernando, colocando o corpo dele para ser velado no ginásio municipal, no Museu de Esportes, que é o local mais do que perfeito para um homem como o Fernando, que trouxe vários títulos, apesar de ser nascido no Uruguai. Fernando casou, formou, constituiu família aqui em Teresópolis e era teresopolitano, e ser homenageado no ginásio municipal. Então, um beijo no coração do Fernando, onde quer que ele esteja. Meus pêsames à Adriana, esposa do Fernando, as filhas dele, a Bruna e a Lara, e um grande abraço ao Leandro Achar e meus parabéns por ele ter tido essa ideia. E Leandro, continue assim, prestigiando o atleta de Teresópolis, porque o esporte é algo engrandecedor para o espírito humano e você, na condição de secretário de esporte, tem muito o que fazer aqui por nossos atletas. E, dito isso, eu também quero deixar um abraço para o pessoal do Asilo São Vicente de Paula. Meu amigo José Carlos, hoje eu estive lá no asilo, Zé Carlos, manda um abraço, Nelson. Então, um abraço, Zé Carlos, um abraço, Pimentel, minha amiga Dilce, que é presidente lá do Asilo São Vicente, os enfermeiros Mauro, Maurício, todo mundo lá do asilo, tá bom? Bom, hoje nós vamos falar sobre propriedade industrial, marca, como registrar a marca, a sua marca aí, do seu comércio, da sua grife. E para isso nós temos aqui o Dr. Édio de Paula Ribeiro Júnior. Para mim, o Júnior, doutor Júnior. Boa noite. Né? Nós faremos um pequeno intervalo comercial e voltamos com a entrevista com o doutor Édio, tá bom? Fique com a gente. Hoje, propriedade industrial. Um breve intervalo e voltamos já já.
Estamos de volta com o programa OAB em Foco. Hoje, ao meu lado, Dr. Édio Júnior. Vou chamar assim, o de Paula Ribeiro eu vou suprimir. Dr. Édio Júnior, que vai falar sobre propriedade industrial. Boa noite, Dr. Édio. É um prazer tê-lo aqui. Boa noite, Dr. Nelson, igualmente a mim. Boa noite a todos vocês, telespectadores do programa OAB em Foco. Digo que para mim é uma satisfação estar aqui, né, como você ia dizendo antes, falando aí da sua homenagem, né, ao Fernando. Eu que também te conheço há muitos anos, né, desde garoto. Para mim é uma satisfação muito grande a gente se encontrar numa circunstância tão agradável dessa aqui. Obrigado, Édio. O Dr. Édio vai falar sobre propriedade industrial. Então, para deixar claro, quem tem interesse já sabe do que nós vamos falar. Mas quem não tem esse conhecimento, eu já vou começar pedindo para o Dr. Édio explicar. Dr. Édio, o que é propriedade industrial? Bom, Dr. Nelson, o que acontece? Na verdade, o que a gente tem hoje, né, com relação à propriedade industrial, é uma grande confusão. A gente tem uma névoa aí, inclusive até no meio dos próprios operadores do direito. Pode soar estranho, né, a gente vir aqui num programa da OAB em Teresópolis, que é uma cidade que basicamente o que tem forte é o comércio e não a indústria. Infelizmente nós temos poucas indústrias, né? Falar de um tema que tem como título propriedade industrial pode parecer estranho. Mas no decorrer da nossa conversa, né, eu sei que isso vai ficar esclarecido, e para os telespectadores também, que não é bem assim. Que a gente tem aí uma legislação que trata da propriedade industrial, que abrange muitas outras áreas, e de forma especial o comércio e o comerciante. Né? Então, o que seria a propriedade industrial? Dentro do gênero, que seria a propriedade intelectual, e aí a gente incluiria, né, as obras literárias, né, as criações artísticas, nós temos também essa parte que tem mais um enfoque industrial. Né? E aí, o que a gente tem como propriedade industrial de maneira geral? O que é mais frequente? Seriam as marcas, as patentes, o desenho industrial e alguns outros itens que com menos frequência também são registráveis. Certo. Né? Então, na verdade, a gente tem a propriedade industrial como uma espécie, né, do gênero que seria a propriedade intelectual, ou seja, a propriedade inventiva, criativa. Né? Certo. Então vamos tentar resumir, dando os exemplos aqui de Teresópolis. Vou citar como exemplo Bebidas Comari, tá certo? Uma empresa conhecida aqui em Teresópolis e que tem lá os seus produtos. Certo. Né? Então, vamos lá. Antigamente, a Bebidas Comari, vou dar um exemplo que já saiu do mercado deles, ele tinha lá a groselha Lambita, se eu não me engano. Certo. Né? Ou a Catuaba Selvagem, o vinho deles, Catuaba Selvagem. Esse nome, Catuaba Selvagem, é a propriedade industrial? É o bem que vai ser registrado? Na verdade, o que acontece? A propriedade industrial, dentro desse aspecto, né, que a gente está levando para o aspecto, então, da marca. Certo. Né? Dentro do aspecto da marca, ela pode ter várias classificações. Ainda falando do aspecto da marca, né, essa classificação pode ser nominativa ou figurativa. Né? Você pode registrar lá o nome ou um elemento lá de uma figura. Coca-Cola, aquela... Isso. Com certeza. O desenho da Coca-Cola, que você bate o olho e já sabe que é a Coca-Cola. Exatamente. Volkswagen, aquele V, aquele W. Com certeza. Quer dizer, são elementos, né? São sinais distintivos que faz com que você identifique um produto ou um serviço. Certo. Né? Então a pessoa cria esse nome ou cria essa identidade visual, essa marca e registra. Exatamente. É isso? Exatamente. Para proteger... Esse é o caminho certo. Né? Para quem quer ver resguardados seus direitos, né? O certo é você registrar. E qual a lei que trata desse assunto, doutor? O Brasil tem muitas leis. Né? Quando a gente fala em lei, é engraçado a gente que trabalha com direito, e às vezes até alguns clientes até não entendem, né? Mas doutor, qual a lei que trata disso? A gente tem uma riqueza de leis enorme. A gente tem várias leis que tratam da propriedade industrial. Em especial, a Lei 9.279, de 96, é uma lei que foi criada especificamente para a proteção da propriedade industrial.
Logicamente, acima dela, né, hierarquicamente, a gente tem a própria Constituição, lá no artigo 5º, trata lá expressamente da proteção da propriedade industrial. Levando sempre em conta, né, aí no caso da Constituição, os interesses no desenvolvimento tecnológico do país, desenvolvimento econômico, né? Então, quer dizer, a lei foi feita com esse espírito, né? Certo. De proteger o interesse do particular, mas também do Brasil como um todo. Certo. E o órgão responsável pelo controle desse registro? Aí é outra coisa que às vezes é engraçada, né? Muita gente já deve ter ouvido falar do INPI, né? É o INPI, o órgão competente. Que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Isso. Né? É uma autarquia federal, né, que cuida de registro de marca, registro de patente, de desenho industrial e vários outros serviços. Hoje o INPI ele faz até registro de programas de computador. Né? A gente tem também alguns aspectos lá com relação a averbações que são feitas de transferências, né, de marca ou de franquia entre empresas. Quer dizer, a gente tem um universo enorme ali de registros, né, de licenças que o INPI pode conferir. Então, o órgão competente para o registro de uma marca é o INPI. E aí é importante também pontuar o seguinte: no início a gente falava da propriedade intelectual. Dentro da propriedade intelectual, se a gente analisar lá uma criação artística ou uma criação autoral com relação a um livro, uma obra literária, os efeitos dessa propriedade intelectual, quando se trata de uma propriedade intelectual desse gênero, artístico ou literário, ele não necessita prioritariamente do registro para que tenha validade no mundo jurídico. Ao contrário, a marca, e aí nós até conversávamos aqui no início, e você estava me contando de um episódio seu que aconteceu, né? Falta do registro. Quer dizer, ao contrário, com relação à marca, existe essa regra de procedimento. Só nasce o direito para quem é detentor de uma marca a partir do momento em que ele tem ela registrada no órgão competente, que é o INPI. Então é importante colocar isso para os telespectadores, né? E aqui eu me dirijo especialmente aos comerciantes, né? Porque a gente sabe que na nossa cidade, a gente tem conhecimento disso, a maioria dos comerciantes não tem a sua marca registrada, né? Que é um dado impressionante. E o que o doutor Edio estava falando aqui, faço questão de dizer para o amigo telespectador, é um depoimento, né? Eu já tive alguns comércios aqui em Teresópolis e tive um restaurante, que na frente era um restaurante e atrás uma boate, uma casa de shows, e eu vou dizer o nome, e eu na época tive o cuidado de procurar um escritório de advocacia em Niterói para promover o registro desse nome do meu restaurante, da minha casa de shows. E esse escritório de advocacia me cobrou uma série de taxas, de tarifas, e nós fomos pagando aquelas taxas. Ótimo. De tempo em tempo, eu recebi uma carta desse escritório de advocacia dizendo: estão tentando se apropriar de sua marca. Para evitar, aí eu tinha que pagar mais uma taxa, que era para que eles pudessem tomar as providências, evitando que minha marca fosse tomada por outra empresa. Um belo dia, eu assisti no programa do Jô Soares, entrou uma dupla para dar uma entrevista, e essa dupla dizendo que estava montando uma cadeia de restaurantes e tal. Quando ela falou o nome, eu pensei: opa, essa não pode, porque essa marca é minha. Eu tenho tudo aqui documentado. Quem era a dupla? Chitãozinho e Chororó. Qual era a marca? Montana Grill. Quem me conhece há algum tempo sabe que eu fui proprietário de uma casa aqui em Teresópolis chamada Montana Café. E que na frente nós tínhamos um restaurante que era Montana Grill. Inclusive eu tenho matérias de jornal da época, anterior à época em que o Chitãozinho e Chororó lançaram o Montana Grill. Eu tenho reportagens dando conta desse nome. Resultado, eu pensei, bom, para que eles fiquem com essa marca, eles vão ter que pagar um dinheiro muito bom, né? O Brasil já pensa logo em ganhar dinheiro. No dia seguinte, eu liguei para o meu sócio, que também chamava Nelson. Liguei para ele e falei: Nelson, está acontecendo isso, vamos acionar a dupla. E eu tive a infeliz notícia de que esse escritório, que eu não vou dizer o nome, esse escritório, na verdade, tinha pego todo o dinheiro que eu tinha pago
e não promoveu o devido registro. Olha só, nós estamos no programa da Ordem dos Advogados do Brasil. E nem isso foi suficiente para que eu deixasse de dizer que eu fui, não vou dizer roubado. Eu fui roubado mesmo. Fui roubado por um escritório de advocacia de Niterói. Nós não somos aqui, como se diz, eu não estou aqui para proteger mau advogado. Acho que mau advogado, a OAB tem que expurgar mesmo dos quadros. Tá certo? Eu tenho orgulho de ostentar aquela carteira vermelha e torço para que todo safado que tem aquela carteira, que a ordem retire dos quadros da ordem. Tá certo? Então, se você tem algum problema com o advogado, procure a ordem, comissão de ética. Tá certo? Nós temos excelentes advogados em Teresópolis. E eu tive o desprazer de conhecer essas pessoas de Niterói. Então, tá aí a importância de você ter o registro. Porque se eu tivesse o registro, eles não poderiam ter usado meu nome. Não é isso, doutor? E como disse anteriormente, né, em se tratando de marca, né, o ponto inicial para garantir esses direitos, essas prerrogativas de ser detentor de uma marca, é o registro. Isso. É claro que a anterioridade no uso da marca, ela garante alguns privilégios, que seria, na hora de registrar, seria a prioridade. Né? É lógico que se você prova que você já utilizava uma marca anteriormente, e lá no INPI, vamos supor que exista lá uma disputa, né, que seja travada lá uma disputa para registro de uma marca, quem provar que anteriormente utilizava aquela marca, é lógico que vai ter algum privilégio. No entanto, a gente sabe que, infelizmente, o INPI é um órgão público e, até onde a gente sabe, um órgão sério e idôneo. Mas, ali, o entorno, né, a gente sabe, como você mencionou, esse escritório de advocacia, a gente sabe que existe, né, aí uma máfia, né, em torno disso daí, que faz esse tipo de coisa, que fica ligando para as pessoas, olha, sua marca vai vencer aqui a licença da sua marca e tal, e, quer dizer, procura se aproveitar da forma menos adequada, né, dessa situação. Então é importante dizer, né, que também para buscar fazer esse registro, que a pessoa deve de estar cercada de pessoas honestas, pessoas idôneas e, logicamente, de um profissional, né, de direito, um advogado que seja correto. Né? Então, vamos lá, doutor, para resumir, o que pode ser registrado como propriedade industrial? Aí, vamos fazer um resumo aqui. Dando relevo, né, na história da marca ainda, né? Com relação à marca, a gente tem, como dizia antes, o aspecto figurativo e o aspecto nominativo, ou ambos. A pessoa pode optar por registrar somente o nome, somente a figura, ou registrar o nome e a figura. Certo. Então, essa é uma classificação. Né? Agora, a gente tem lá uma outra classificação com relação aí às áreas mesmo que você está registrando. A gente tem 41 itens que podem ser registrados no INPI. A gente tem lá o item, por exemplo, 35, que trata de bebida alcoólica. Tem o item número 1, que trata de questões relativas a minérios e produtos minerais. Mas você registra a fórmula também da bebida? Aí por exemplo, Coca-Cola. Tem um ingrediente lá, ele é registrado? A Coca-Cola é complicado falar porque ela está enquadrada numa outra classificação aí quando se trata de marca, né? Que aí a gente tem as marcas de alto renome e tem as marcas que são de notoriedade pública, né? Quer dizer, esse tipo de marca é igual. Quando a gente fala num refrigerante, vem à mente logo a Coca-Cola. Né? Quando, por exemplo, quando o advogado pega lá e pede para a secretária tirar uma fotocópia no fórum, ele pede para tirar o quê? Xerox. Que é uma outra marca. Que é uma marca, é uma indústria. Xerox é uma indústria. Né? Quando a gente chega, a esposa chega em casa, olha, você traz, por favor, uma palha de aço. Ela não vai pedir uma palha de aço, ela vai pedir um bombril. Né? Então, quer dizer, esse tipo de coisa, a gente sabe que tem... Como que é importante, né? Como que a marca realmente faz um produto. Sim. Né? Então é importante que a gente se oriente, né, as pessoas a se resguardar nesse sentido. Mas como ia dizendo, o que pode ser registrado? Com relação à marca, a gente tem essas classificações e tem esses dois aspectos. Nunca tirando de mente que a marca é exatamente esse sinal que distingue um produto ou um serviço de outros que são idênticos. Quer dizer, uma marca personalizada. Exatamente o que se busca com o registro de uma marca é isso. Né? Agora, só pincelando de forma mais abrangente, quando a gente fala de propriedade industrial como um todo, a gente também tem uma outra situação
que é a da patente, né? Que também é muito falada e muitas vezes de forma equivocada, né? De forma indevida, né? Porque a gente sabe que essa patente está ligada diretamente, aí sim, mais ao setor industrial, né? Ligado lá à invenção e ao modo de utilização, né? Então a gente tem essas duas possibilidades dentro da patente de fazer um registro, né? No INPI também. Aí isso tudo é propriedade industrial, também propriedade intelectual, né? Que seria o gênero, né? Que engloba isso tudo. Dentro também desse registro, né? O que pode ser registrado como propriedade industrial, vou citar outro que também é mais comum, que é o desenho industrial. Aí também mais na área industrial propriamente dita, que seria aqueles detalhes de plástica, né, num desenho ligados lá ao produto que é objeto lá de industrialização, que vai identificar aquela marca ou aquele bem que se deseja resguardar. Né? Eu preciso fazer um pequeno intervalo comercial e eu vou voltar no próximo bloco fazendo comentário sobre o que você falou, sobre desenho industrial e vou dar um exemplo aqui de Teresópolis também. Farei um pequeno intervalo comercial e voltaremos em seguida com mais Dr. Edio Júnior aqui com você, falando sobre propriedade industrial. Fique com a gente. No finalzinho do bloco anterior, o Dr. Edio estava comentando aqui sobre desenho industrial e eu falei que ia fazer um comentário. Qual é o comentário? Para você ver quantas mentes competentes nós temos em Teresópolis. E aqui eu já vou mandar meu abraço para o... Pior que eu não sei o sobrenome dele, é o Paulinho, lá de Três Córregos, que há alguns anos o Paulo teve uma ideia fantástica, brilhante. E eu tive acesso a essa ideia, inclusive cheguei a comercializar esse produto. Olha a simplicidade da ideia e a importância de você ter o registro da sua ideia para evitar que outras pessoas se apropriem disso. Bom, quem já foi à praia e quem já fincou aquele guarda-sol de praia, sabe da dificuldade que é para você fincar aquela haste de madeira na areia da praia. Então vamos lá. Quem mais utiliza o guarda-sol de praia são mulheres e pessoas com mais idade. Em geral, o público com menos força física. Porque o homem, o garotão, ele vai para a praia, ele quer virar ficar torrando lá no sol, né? Mas a mulher que tem seu filho, criança e tal, monta o guarda-sol de praia. E aquela dificuldade de você ficar cavando aquele buraco para colocar o guarda-sol. E o Paulinho, aqui de Três Córregos, com mais alguns amigos, criaram o Fureia. Fureia. O que ele fez? Ele, baseado no princípio da broca, da furadeira, ele inventou uma ponteira em formato de broca que se adaptava no final da haste do guarda-sol. E em cima uma braçadeira com uma manivela. Então você chegava na areia, fincava aquilo e girava a manivela e aquela ponta em formato de broca entrava na areia com uma maior facilidade. E ele patenteou. Chamava-se Fureia. Pouco tempo depois, e se você for em Cabo Frio, você encontra pessoas vendendo Fureia. Pouco tempo depois, tentaram roubar essa ideia dele e deram de cara com a patente. E nessa patente você tem um desenho industrial. O que é o desenho industrial? Você precisa fazer o desenho, o projeto do seu produto, com todas as especificações de que material que ele é feito, desenho, tudo. E você registra esse desenho também. Com certeza. E esse grupo que tentou copiar o Fureia não pôde e acabou tendo como se diz? Fez uma adaptação no Fureia e criou o Tatuzão, que é outra situação completamente diferente, mas eu quis salientar que a importância de você registrar, porque foi o registro que impediu que essa outra empresa comercializasse Fureia. Hoje estão comercializando Fureia porque não deram atenção devida à manutenção da patente. Tá certo? Aí vem outra pergunta, doutor. A pessoa tem uma ideia, registra essa ideia. Isso é o suficiente? Cheguei lá, registrei. Ou ela precisa acompanhar esse processo? E quanto tempo dura esse processo? Inicialmente é importante dizer
que esse registro, né, que a gente está conversando aqui, ele não acontece num piscar de olhos, né? Esse processo, esse procedimento que tramita lá no INPI é um procedimento que não é muito rápido, mas por razões óbvias, né? Por questões de garantia e de verificação também, se não existe algum outro depósito daquela patente ou daquela marca, né? Então, até por garantia de todo o sistema, é um processo que é demorado. Então, ultrapassada essa fase, depois que a pessoa tem concedida lá a sua licença, né, com relação à patente, é preciso que a pessoa cuide, né, dos pagamentos das taxas, né, para poder manter no órgão competente essa pagamentos periódicos, né? Essa patente em vigor, né? E no caso da marca, existe lá um período específico, né, de utilização, que é um decênio, tem 10 anos da pessoa utilizar, que são prorrogáveis indefinidamente se a pessoa observar, né, os prazos para prorrogação, né? E no caso da patente, aí a gente tem uma classificaçãozinha. A patente que é originada em razão de uma invenção, 20 anos. Depois cai em domínio público. E do modo de utilização, aí são 15 anos. Aí depois tem o chamado cair em utilidade pública, né? Domínio público. Domínio público, exatamente. Então, o que acontece? Diferente da marca, a patente ela não é prorrogável, né? Depois de um determinado período, depois desse período especificado em lei, ela cai em domínio público. Mas, para que esteja em vigor nesse período de concessão, é preciso que o detentor, né, da patente observe lá tudo que está previsto no INPI e na legislação pertinente, né? Sabe qual foi a ideia que mais deu dinheiro até hoje? O clips de papel. Sabia disso? Sabia, é verdade. Há um tempo atrás eu estava lendo a revista Exame, que é uma revista que trata de economia, basicamente, e mostrou lá o clips, aquele pedacinho de arame que a gente usa para prender folhas. A pessoa teve a ideia de construir aquele clipzinho de arame, registrou essa ideia. Olha a importância, né? E ficou trilhardário, ganhou muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. A gente tem uns casos que são clássicos, né? Principalmente com relação à marca. Quem não se lembra do sorvete sem nome? Era em razão de uma disputa lá de marca, né? Que aí essa empresa resolveu lançar no mercado o sorvete sem nome. Não foi do nada. Foi porque existia uma briga com uma outra marca conhecida e lá na disputa, até que se decidisse, ou depois de ter perdido, ela lançou o sorvete sem nome. Nós tínhamos aqui no Parque Gado. Exatamente, muito sorvete conhecido, sem nome. Sorvete sem nome. É verdade. Então tá aí, amigo telespectador, amigo advogado, a importância de você registrar, se você tem seu comércio. Aqui em Teresópolis nós temos várias lojas. Com certeza. Né? Com certeza. Tinha uma loja aqui na Galeria Teresópolis que eu achava o nome fantástico. Eu até hoje não vi outra loja com esse nome, que era Corpo de Pano. Você lembra dessa loja? Corpo de Pano, lembra? Ficava perto da loja aqui da Vila Nova, Campo Turismo, tinha uma loja ali do lado, uma loja de roupa, que o nome era Corpo de Pano. Eu achava aquele nome interessantíssimo. E eu nunca vi nenhuma loja de roupa com esse nome. Então, eu acho que não era uma grife, eu acho que era um nome específico aqui de Teresópolis. E aí, falando para o comerciante, né, especificamente, às vezes pode vir à mente aquele pensamento, poxa, mas quem que vai querer copiar a minha marca? Né? Quem que vai querer lançar mão da minha marca? Eu vou até gostar se ele usar a minha marca, vai estar divulgando a minha marca, mas não se engane. O que pode acontecer é dessa pessoa correr, efetivar o registro e você ficar sem a sua marca. Né? O problema é esse. Pode acontecer o efeito inverso. Porque ele registra a marca. Perder o direito de utilizar a marca. Depois ele exige que você ou pague uma taxa para ele por utilização da marca. Eu já vi isso acontecer na prática. Por quê? Mesmo que você tente recorrer lá com o que você pode, né, que seria lá constituir prova de anterioridade de utilização, nem sempre isso na prática, isso consegue se comprovar. Porque às vezes a pessoa consegue também provas, às vezes até conseguidas de forma não idônea, mas conseguem e aí... Mas nós temos um ditado no meio jurídico que diz: o direito não socorre a quem dorme. A quem dorme. Se você tem sua marca e não a registra, você corre o risco de perdê-la. Com certeza. Né? É um risco real. Concorda, doutor? É um risco real. E hoje também acho que é importante também salientar isso, né? Que a gente tem um INPI, que é um órgão público que está
totalmente informatizado. Hoje a gente tem duas formas de fazer esse procedimento no INPI. Né? Esse processo pode ser feito pela maneira manual, pode ir lá, que fica na Praça Mauá, né, o INPI. Praça Mauá número 7. Isso, preencher lá os formulários e ir acompanhando o seu processo. Ou você pode fazer tudo pela internet. Existe hoje o iMarca, né, e-marca ou e-INPI. Você consegue fazer tudo pela internet. Você não precisa ir ao INPI, que é uma novidade, quer dizer, que vem socorrer. Então não precisa de advogado, doutor? E aí tem também uma sutileza que, para nós que estamos aqui perto do Rio de Janeiro, o Instituto, o INPI, que tem aqui no Rio, ele não é regional, ele é nacional. Nacional, eu sei. Ou seja, o que implica dizer que uma pessoa que deseja registrar uma marca no Rio Grande do Sul tem que vir ao Rio de Janeiro. Né? Na verdade, eles têm sessões lá, só que eles protocolam lá. Exatamente. Aí, na hora que você dá o protocolo, entra a data, a hora direitinho, que isso é importante para anterioridade, né? Para fazer prova de anterioridade. Mas a matriz... Só que o processo é remetido para o Rio de Janeiro, para a Praça Mauá. Com certeza. Então, nós que estamos aqui no Rio, nós temos essa facilidade. Descer, pega um ônibus, vai ali na Praça Mauá, número 7, sobe, faz sua pesquisa. Primeiro tem que ir na biblioteca do INPI, isso, não é isso, doutor? Faz sua pesquisa para ver se existe sua marca, seu nome, depois da entrada. Mas aí me veio a pergunta, doutor, não precisa, já fiz isso uma vez, não precisa de advogado? Aí, quer dizer, já ia tocar nesse ponto. O que acontece? Obrigatoriedade de ter um advogado não há. Você pode simplesmente constituir um procurador e fazer o registro da sua marca. No entanto, se essa marca não for registrada de forma adequada, né, ou seja, de acordo com o que diz a lei, ela pode ser facilmente anulada. Certo. E aí isso me faz aqui pensar num procedimento que consta na Lei 9279 e que é também muito comum quando se trata de marca, que são as ações anulatórias. Assim como em medicina, a gente sabe que a medicina preventiva é a que mais funciona, né? Também na área de direito, e para você resguardar direitos, você tem que agir preventivamente. É óbvio que o mais indicado é que a pessoa esteja assessorada por um advogado, porque vai estar preparando lá o registro da sua marca de forma que depois ela não seja facilmente anulada, né? Porque também existe essas possibilidades. Existe a possibilidade de você entrar, conseguir fazer o registro e depois ver o seu registro cancelado, anulado, que é muito triste. Também já vi acontecer diversas vezes. Na verdade, a gente sabe que o Brasil é um país com altos tributos, todo comerciante, todo empresário é onerado com uma gama de impostos que dificulta até a sobrevivência da própria indústria, da própria empresa, do próprio comércio. Mas eu considero imprescindível, importantíssimo, que a empresa tenha um departamento jurídico. Se ela não tem estrutura para ter um próprio advogado em seu quadro de funcionários, que ela tenha um convênio com uma assessoria jurídica com o escritório constituído. Da mesma forma que ela tem um contador, ela deveria ter um advogado lhe dando acompanhamento jurídico, mostrando as nuances da legislação trabalhista, as nuances da legislação do direito comercial, que é o que nós estamos debatendo aqui hoje, entendeu? Eu acho isso imprescindível e acho que o comerciante, o empresário, deveria, na hora de montar o seu custo fixo, né, incluir a figura do advogado nessa sua estrutura. E tendo esse advogado, no momento de fazer um registro do INPI, eu também considero importante, por quê? Tudo bem, é fácil você pela internet você ter acesso ao INPI, mas a internet é impessoal. Qualquer probleminha que surja, você vai ter que descer, você vai ter que ir ao Rio, você vai ter que conversar com aqueles funcionários. E se você tem o auxílio de uma pessoa que já convive com isso há mais tempo, me parece mais seguro, me parece que seria um dinheiro bem empregado, já que você está protegendo uma marca, né, uma patente. Eu tenho esse pensamento, acredito que o doutor Ed... Não, e aí, como disse antes, né, porque não se trata simplesmente de preencher um formulário e ter concedido uma licença. Existe todo esse processo que não é muito rápido, né? Tem processo no INPI, quando não tem oposição,
e aí voltando só à história do trâmite lá do INPI, a oposição é o seguinte, você faz o depósito lá para ter concedido a sua licença. Ocorre uma publicação no meio lá do INPI. E aí pode acontecer de haver outro depósito com relação àquela marca e você vê ali como se fosse uma contraposição à sua marca que você pretende registrar. Né? E aí vai ser travada uma demanda dentro do INPI, inicialmente na esfera administrativa, mas que na maioria das vezes chega à esfera judicial. Daí também, né, pontuar a necessidade do profissional da área de direito, do advogado. E na verdade o que o doutor Ed está falando, vamos tentar ser um pouco mais específico. Você tem uma marca, tem uma ideia. Você procura o INPI e faz o registro dessa marca. Aí você pensa, estou protegido. Não. Você protocola aquele pedido de reconhecimento, vou chamar dessa forma. Só que existe todo um procedimento que é, primeiro, verificar se existe alguém usando aquela marca, alguém que já tem aquele registro. Se esbarrar no registro, o seu registro é negado em definitivo. Tá, então existe um período inicial, não é isso, doutor? Com certeza. Onde o INPI vai rastrear, né? Rastrear, pesquisar se já existe aquela marca. Ultrapassado esse período, aí é deferido, se eu não me engano, é deferido uma licença provisória, não é isso, doutor? O que acontece? Tem várias fases ali o processo. Quando você estava falando na fase de pesquisa, que é a fase inicial, implica dizer o seguinte, se você apresenta lá uma marca para ser registrada e a pesquisa identifica que já existe aquela marca, você simplesmente não tem como prosseguir no seu já processo. Já está indeferido de plano. Se já tiver registrado, já tiver registro definitivo, você não tem como. Né? Então, quer dizer, é importante dizer que como esse trâmite é demorado, o que acontece na maioria das vezes é que você tem pedidos ainda não definidos daquela mesma marca, né? Seja no aspecto nominativo ou figurativo ou ambos. E aí sim, você pode até entrar e o seu processo vai correr simultaneamente ao processo da outra pessoa. Aí eu concluo dizendo o seguinte, da mesma forma que a medicina preventiva é mais barata, a advocacia preventiva também é mais barata. Se você contrata um advogado para que ele registre a sua marca, a sua patente, ele vai lhe dar assessoria jurídica até o desfecho. Com certeza. Né? Até o momento que você vai ter aquela sua marca registrada, caso não haja um registro anterior. Até o acompanhamento daquele registro. Porque depois de ter o registro, a sua marca também pode sofrer uma ação de anulação ou um procedimento administrativo de anulação, que também é frequente. Sim. E existe a possibilidade no INPI. Antes da pessoa ir para a justiça, ela vai no INPI e tenta lá ressuscitar alguma marca anterior, de data anterior que não concluiu o registro, para através da anterioridade tentar quebrar a sua marca. Quer dizer, existe toda uma trama nesse sentido. O que seria interessante, e aí volto a falar para os comerciantes, que seria, acho que, mais interessante, né, e mais útil aqui na nossa fala, né, em se tratando de Teresópolis, que é uma cidade que a gente tem um comércio muito forte, né, que você, comerciante, faça essa pesquisa no INPI. Né, ou através de um advogado, ou você mesmo vai lá no site e você tem os meios, né, inpi.gov.br, vai lá e faz a pesquisa da sua marca, para saber se já tem alguém que registrou a sua marca. Né? E torça para não se surpreender. E o quanto antes, né, correr para registrar aí a marca, porque é importante. Faremos outro pequeno intervalo comercial e voltamos em seguida com mais Dr. Edio Júnior. Fique com a gente. Estamos de volta com o programa OAB em Foco. Ao meu lado, o Dr. Edio Júnior falando sobre propriedade industrial. Dr. Edio, no bloco anterior, o senhor estava aqui dizendo da facilidade de se fazer o registro, tendo em vista os sites do próprio INPI. Quer dizer, realmente é fácil. Nós comentamos da importância de se ter um advogado acompanhando, mas que não é obrigatória a presença do advogado. Aí eu pergunto ao senhor, quem pode fazer o registro junto ao INPI? Diz a lei 9.279, né, que é a lei que trata do assunto, e diz que qualquer pessoa física ou jurídica, privada ou pública,
pode fazer esse registro. É lógico que a lei também prevê algumas limitações, mas de forma geral existe lá um artigo específico tratando disso. Ou seja, não é preciso que você tenha uma firma constituída para poder ir lá e fazer o pedido desse registro. Certo. É lógico que geralmente, em 99% dos casos, isso vai estar vinculado pelo menos a uma pessoa jurídica, né, privada, né, que pode ser um comércio, uma indústria, alguma coisa nesse sentido. Mas também é importante dizer que a pessoa física também pode registrar e a pessoa jurídica é pública. Na prática, vale dizer o seguinte, pessoa física, qual a intenção da pessoa física? Quando a gente fala pessoa física, é aquela pessoa que não está sendo representada por uma empresa, que não tem uma empresa constituída. A empresa tem uma personalidade jurídica e nós, individualmente falando, somos pessoas físicas. Então, a pessoa física, o indivíduo que queira registrar, qual seria o interesse? Na verdade, normalmente é aquela pessoa que teve uma ideia diferenciada, um produto qualquer, e quer registrar no NPI para proteger. Às vezes nem isso. As situações são variadas, mas a gente vislumbra e já teve, né, já participei de alguns casos que foi o seguinte. Às vezes a pessoa participa de uma sociedade, né, mas ela tem vários sócios e ela pretende ter a marca resguardada só para ela. Ou porque ela anteriormente foi quem criou aquela marca, ou por outras questões que dizem respeito especificamente ali à constituição societária. Então é possível que a pessoa registre aquela marca e que essa marca seja utilizada inclusive pela pessoa jurídica. Sim. Né? Porque existe a possibilidade de você ceder esses direitos relativamente à marca. É possível transferir esses direitos? Com certeza. Existe uma regra, né? Existe uma regra lá na Lei 9.279 que trata exatamente disso, da possibilidade de você transferir tanto a marca, o uso da marca, como até da patente também. Existe essa possibilidade. Tanto que dentro lá das possibilidades de registro do INPI, tem um item específico que trata de averbações exatamente de contratos de franquia entre empresas, né, de marca e de patente, que é comum existir às vezes esse intercâmbio, né, com relação à invenção, com relação a algum mecanismo lá de produção industrial que a pessoa utilize. Né? E aí também é importante a gente chamar a atenção aqui, trazendo sempre para a nossa realidade, né? A gente está aí às portas, né, de começar de forma mais intensa essas obras do Comperj. A gente sabe que esse complexo lá do Comperj ele vai trazer para a região e inevitavelmente também para Teresópolis um crescimento, né? Um crescimento que espera-se sustentável, mas um crescimento tanto na área comercial como na área industrial. E daí, logicamente, aumentando o volume, né, de negócios, aumentam também as divergências e começam as contendas, as demandas. Então, quem sair na frente e tiver lá a sua marca registrada, a sua patente totalmente registrada no INPI, com certeza vai conseguir resguardar seu direito de forma melhor. Né? Novamente, a prevenção sempre está mais barato, né, doutor? Existe muita demanda nesse campo, doutor? Com certeza. Quais as mais comuns? As demandas mais frequentes com relação à marca é a imitação de marca. A gente sabe que existe o que a gente chama aquele parasita de mercado. Né? É comum acontecer, já atuei em alguns casos assim, onde você tem uma marca estabelecida, ou seja, onde ali o empresário investiu em sua marca, investiu em propaganda, investiu em tecnologia, fez lá direitinho o seu registro no INPI, vem o que a gente chama o parasita de mercado e começa a imitar a sua marca, querendo pegar uma carona em tudo aquilo que você investiu para poder vender lá o seu produto de baixa qualidade, na maioria das vezes, né? Fazendo um uso indevido da sua marca registrada. Né? Então, quer dizer, essa é o tipo de demanda com relação à marca mais comum. Rapaz, então lá vai eu dar meu exemplo de novo. Você me fez lembrar, eu deveria ter vergonha de falar isso que eu vou falar agora para você, amigo. Mas o que o doutor Ed falou é importantíssimo. Eu, dentro do direito, me especializei em contratos. E dentro do contrato, acabei mexendo com o direito imobiliário e passei. Hoje, dentro do direito, eu acabei me envolvendo com pequenas obras. Hoje eu faço alguns imóveis para vender e tal. E dentro dessas obras, de vez em quando você está na obra,
aparecem pessoas vendendo de tudo. E há um tempo atrás apareceu um camarada lá, numa pampa, vendendo tinta. Aí foram me chamar, doutor Nelson, está aqui a pessoa vendendo tal. Souvenir. Tinta souvenir? É. Mas por que ele está vendendo? Você tem nota fiscal? Não, tem nota tal. Segundo ele, tratava-se de uma carga que teria caído durante a viagem e a lata estava amassada, e por estar amassado o comércio local não fica com essas latas. Tá certo? E me ofereceu por um preço, metade do preço do comércio local. Aí eu fui olhar a tal marca, a tal tinta. Estava lá, Suvimax. Da Souvenir. Suvimax, mas não tinha Souvenir. Eu até achei estranho. Eu falei, não, é uma marca derivada da Souvenir. Tá certo? Só que as cores da Souvenir, a tinta, a lata, tudo igualzinho. Eu acabei comprando 20 baldes para pintar o uso e molde que eu estou tendo. Meus amigos, quando eu abri, eu vou te falar uma coisa, eu só comprei branco, mas não serve para nada, mas nem para base não serve. Eu tomei um prejuízo, entendeu, doutor Ed? Então é o tal do parasita. Eu imaginei, Souvenir, a marca excelente, vi a lata, vi uma oportunidade, né? Realmente a pessoa tinha até nota fiscal, mas eu até hoje não conferi a veracidade da nota, não. E aí é importante dizer, né, que o objetivo, né, dessa lei, da lei que trata da propriedade industrial, primeiramente, que é a 9.279, um dos objetivos dela é evitar, né, essa imitação de marca e evitar a concorrência desleal. Isso seria uma hipótese clássica, né, de uma concorrência desleal, onde vem essa pessoa, né, que não tem o seu produto registrado, querer pegar uma carona em todo o investimento. Não, eu só comprei porque estava associado a Souvenir. Exatamente. Porque se fosse uma outra marca, ó, eu criei essa tinta aqui, eu primeiro ia fazer um teste, eu poderia até comprar, mas eu iria fazer um teste, pegar, abrir a lata. Mas como eu vi a marca, como ele me induziu a acreditar que era Souvenir, eu nem fiz teste com a tinta. Então, o que o senhor falou bem, é o parasita. Né? E na maioria das vezes, né, esses parasitas de mercado, eles se utilizam de aspectos figurativos, fontes, né? Você vê lá no aspecto nominativo, às vezes utiliza a mesma fonte que o produto original registrado utiliza, para poder exatamente induzir a erro o consumidor. E aí também um outro aspecto que é importante colocar, e que também está previsto nessa lei, com relação aos crimes que estão vinculados a esse tipo de prática. Porque a concorrência desleal, desta forma, ela configura um crime que está tipificado na lei, que tem lá a sua pena, né, descrita. Então, é importante dizer já começa com o estelionato. Né? O Código Penal já começa com o estelionato. Com certeza. Agora, aí volto a dizer, né, para poder lançar mão, né, dos seus direitos com relação à defesa da sua marca, a não sofrer esse tipo de concorrência desleal, é preciso que esteja registrada lá a marca. Senão não adianta. Como disse no início, né? Diferentemente de outros tipos de propriedade intelectual, como obras literárias e as obras artísticas, com relação à marca, né, com relação à propriedade industrial, é essencial para começar você fazer valer seu direito que você obtenha o registro. É importante isso. Então, amigo telespectador, amigo advogado que está assistindo, doutor Ed esteve aqui hoje falando sobre propriedade industrial. Registro de patente, registro de marca, a importância de você observar essa lei, a Lei 9279 de 96, que trata de propriedade industrial. Doutor Ed, eu quero agradecer imensamente a sua presença. Passou rápido, não passou? Passou rápido. Passou rápido. 1h30 para passar rápido. Mas já são 21h e 55 minutos. E eu queria lhe passar a palavra para as suas considerações finais e lhe agradecer desde já a sua presença aqui hoje. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade, né, de poder estar aqui para contribuir humildemente aqui com alguma coisa com relação a esse tema que é tão rico e infelizmente tão pouco conhecido. Né? Ou seja, a gente sabe que nós, operadores do direito, a gente tem que estar constantemente estudando. A gente sabe que as leis do nosso país são muitas, né? Elas vêm em grande quantidade e se modificam também de forma muito rápida. Hoje é quase impossível a gente ter um livro e estar atualizado. Né? A gente tem que aí recorrer aos meios digitais para poder estar sempre mais, né, na ponta aí do que está acontecendo.
Então, gostaria então de agradecer essa oportunidade de estar aqui e contribuir um pouco aí com o programa OAB em Foco. Isso aí. Nós é que temos muito que agradecer. E agora o meu recado ao amigo advogado. O programa OAB em Foco, eu falo assim, todo o programa, não é o programa do Nelson. O programa OAB em Foco, eu, Nelson, estou apresentador, eu nem sou o apresentador, eu estou. Significa que a qualquer momento, você, amigo advogado, que queira, que tenha intenção, pode estar aqui no meu lugar, apresentando o programa OAB em Foco. O programa OAB em Foco é uma realização da 13ª subseção, hoje presidida pelo Dr. Jefferson de Faria Soares, que fez uma parceria com a Diário TV, aqui meu abraço ao diretor Júnior Pérez, que é o diretor aqui da Diário TV, e foi feita uma parceria entre a OAB, 13ª subseção, e a Diário TV, e foi criado esse espaço chamado OAB em Foco. Nós estamos com outro projeto, sendo apresentado aqui na direção da TV, de um novo programa, que seria um programa diário, que provavelmente vai se chamar Café Jurídico, onde nós pretendemos ter meia hora diária, na parte da manhã, 8, 8h30 da manhã, e trazer para o telespectador notícias do mundo jurídico. Não seria entrevista, seria um jornal jurídico. Então, para que isso aconteça, eu preciso da ajuda de você, amigo advogado. Tá certo? A intenção do Dr. Jefferson, quando idealizou esse programa junto com o Dr. Maurício Mendes, meu abraço para o Dr. Maurício Mendes, eles me convidaram a ser o apresentador, a intenção deles é ter uma vitrine para mostrar a competência do advogado teresopolitano. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Ao convidar o Dr. Édio, e ele escolher esse tema, propriedade industrial, mostrando o trabalho que a 13ª subseção vem fazendo, priorizando o profissional de Teresópolis, dando oportunidade para que todo profissional apareça e mostre sua competência para a comunidade. Nós temos um processo seletivo aqui, dentro da ordem, nós fazemos reuniões, botamos em pauta os nomes a serem convidados. Então, eu peço a você, amigo advogado, que vá à 13ª subseção, deixe lá seu nome, eu quero ir lá no programa, falar sobre o tema X. Você escolhe seu tema e nós entraremos em contato com você, porque o programa OAB em Foco não é o programa do Nelson, é o programa da 13ª subseção. E eu vou agradecendo e terminando o programa de hoje e convidando você para quinta-feira que vem estar com a gente aqui a partir das 20h30 com o programa OAB em Foco. Um beijo no coração de todos e até a próxima quinta.